Que bom, meus irmãos, que nessa tarde em que nós subimos mais um degrauzinho no nosso projeto Rezando a Vida desse acampamento, e queremos rezar a partir das experiências da nossa infância. E aqui na missa nós já nos encontramos num lugar muito propício para isso, porque é na infância que nós fazemos a primeira comunhão. E nós queremos, de alguma forma, unir essa missa com a oração que vamos fazer na adoração de hoje à noite. Esse Jesus que nós recebemos agora, que nós acolhemos agora, na palavra, na pessoa do irmão, no sacramento da Eucaristia, nós queremos encerrar o dia de hoje. Esse dia que nós começamos no útero materno, queremos encerrá-lo no útero de Deus, no coração de Deus, que é a Eucaristia. E que bom que as leituras nos falem de uma forma muito próxima, muito afetuosa desse Deus que cuida de nós. Qual é a palavra que apareceu nas três leituras? Credo. Está certo que o Evangelho, Jesus disse que era para ir para um lugar à parte, fazer um silênciozinho. A palavra que está na primeira leitura, que está no Evangelho, está nos Salmos. Deus se apresenta a nós na pessoa de Jesus como nosso pastor. Dos três, o texto mais antigo, o Salmo, que nós cantamos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que é que Deus se apropriou da imagem do pastor para falar de si para nós? Nós não podemos esquecer o contexto do Evangelho. Aquela região em que Jesus viveu, aquela região que foi revelada a palavra de Deus, a Terra Santa, é ainda hoje uma região em que o cuidado com as ovelhas, o pastoreio das ovelhas, é uma das cenas mais bonitas da gente enxergar até hoje. E sabe uma coisa que me fez pensar muito nessa palavra hoje? Todas as vezes que eu fui a Israel, e também quando fui ao Egito, e que pude ver pastoreando as ovelhas, 99% das vezes era mulher que estava pastoreando. A figura que mais vi até hoje na Terra Santa são pastoras e não pastores. E aí nós entendemos essa íntima relação que Deus usa, porque se nós olharmos as grandes imagens que Deus faz de si na Bíblia, são imagens femininas. Poucas vezes Deus usa uma analogia masculina para falar de si. Deus, quando se apresenta numa linguagem feminina para nós. Ele se compara sempre a animais fêmeas. Por exemplo, a galinha que recolhe os pintinhos sobre as suas asas, assim: eu quero reunir o meu povo. E agora eis o que disse o Senhor, aquele que te gerou, aquele que te formou. Oséias 11, por exemplo: eu ensinei Efraim a caminhar, eu amamento esse meu povo, eu trago como asas de águia. Também aqui no pastor, me parece que se a gente quisesse ser mais fiel ao texto bíblico, deveríamos traduzir como pastora, porque de fato até hoje, a grande maioria daqueles que cuidam das ovelhas são as mulheres, as pastoras. E por que ovelha? Embora aqui no Brasil também a gente tenha contato com as ovelhas. A ovelha é um animal excepcional. Mas ao mesmo tempo, na natureza toda, eu não sei se existe um animal mais frágil do que a ovelha. A ovelha é um animal que não tem defesa nenhuma, a não ser as suas cabeçadas, porque é um bicho de cabeça dura. Talvez seja por isso também que ele faz a analogia de nós como ovelhas. Talvez a única semelhança que a gente tenha seja também a nossa cabeça dura. Porque uma ovelha, se der uma cabeçada de frente na gente, arrebenta. Fora isso, um cachorrinho pequenininho mata uma ovelha. A ovelha não tem defesa nenhuma. Segunda coisa, a ovelha por si mesma não tem senso de direção. Um cachorro tem um senso de direção espetacular, até pelo faro. O cachorro segue a trilha da gente no meio do mato e acha você horas depois. Gato tem um senso de direção espetacular. A história de gente que
tinha raiva do gato, mandou o marido pôr o gato dentro de um saco, levar o gato 10, 15 quilômetros. Daí uma semana o gato apareceu lá, ferido, machucado, magrelinho. Aí a dona ficou com tristeza. Ah, minha Nossa Senhora, ficou com dó do gato, adotou o gato de vez. Quer dizer, um bicho que volta. Vaca tem um bom senso de direção. Aves, as aves só se reproduzem porque tem um senso de direção fabuloso. No entanto, a ovelha não tem senso de direção nenhum. Se você pegar uma ovelha do meio do rebanho, afastar-se 20 ou 30 metros com ela e colocar ela no meio do mato, ela morre lá. Por isso que Jesus diz que ele é o pastor que vai atrás daquela ovelha ferida e machucada, a ovelha perdida. Não só porque ele ama a ovelha, mas porque ele sabe que se não for atrás ela morre. E por que Jesus diz no Evangelho hoje que ele olha para nós com pena, com tristeza? Porque somos como ovelhas sem pastor. Exatamente isso. A ovelha sem pastor é uma ovelha ferida e machucada com muita facilidade. É uma ovelha que não consegue enfrentar o lobo, porque a velocidade dela é muito pequena, o senso de direção é quase nenhum. Diz os especialistas que a ovelha não enxerga muito mais do que 10 metros, que a ovelha leva em média 2 anos para conseguir guardar a fisionomia de alguém. Por isso que a ovelha tem um senso muito apropriado no ouvido, ela escuta muito bem. O sentido mais definido da ovelha é a audição. Talvez seja por isso que a Bíblia fala tantas vezes: escuta Israel, Shema Israel, ouve Israel. Porque será que Deus é um Deus que nos fala e nos convida a obedecer? E nós sabemos obedecer significa ouvir, audire significa acolher a palavra. Se o senso mais desenvolvido da ovelha, o sentido mais desenvolvido da ovelha é o ouvido, talvez seja por isso que Jesus tantas e tantas vezes tenha reproduzido como os profetas: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, quando nós falamos de uma ovelha, nós estamos falando de criação. E falar de criação é lembrar criança. A raiz da palavra é a mesma. Criação e criança vieram da mesma palavra. Significa aqueles ou aquelas que precisam de cuidados especiais. Se a ovelha é um bicho tão frágil, não há na natureza, e nem a ovelha, um bicho tão frágil, especialmente na infância, quanto o ser humano. Todos os outros animais conseguem sobreviver por si mesmos. O ser humano, a grande maioria, morreria. Se você pegar um cachorrinho de 15 dias, ele sabe tudo que a mãe sabe, já fala todo o idioma da mãe, tem todos os dentes na boca, já sabe correr, já sabe latir, já sabe fazer tudo. Em 2 semanas já abre o olho. Um cabritinho, depois que nasce, em 2 ou 3 horas está andando e pulando. O bezerro, em algumas horas, anda, faz tudo que a mãe fala tudo que a mãe fala, sabe o idioma de cor já, tudo completo, tem todos os dentes. Cachorrinho vai lá, faz o servicinho dele, faz o cocôzinho dele, não precisa hipoglose. Já viu? Pequenininho, cachorrinho de 1 mês. Agora, vocês já viram a cachorrinha ensinar o cachorrinho a fazer xixi e cocô? Que bonitinho. Na língua. A mãe fica lambendo ali, lambendo. Aí estimula a micção. Ele vai lá, faz o cocôzinho dele. Se ficou alguma sobrinha, ele acha um montinho de areia, dá uma passadinha lá assim. Não precisa hipoglós. Não precisa fralda. Veja como a natureza é forte. E o ser humano? Não precisa nem ser criança. Pega um dia que você tiver um problema no Ministério Interior e que vem meio desprevenido, você vai ver o tanto que assa. Nunca se assou não? Dureza. Né? Uma vez um colega meu, nós íamos na Semana Santa lá na Barra. Aqui estava chovendo muito, emprestamos uns cavalos lá na Água Limpa, em pelo. E ele não estava acostumado a andar a cavalo. Gente, quando chegou lá, ele não pôde encenar a paixão de Cristo. Ele estava encenando a própria paixão.
Ao invés de ele ser jogado na cruz, ele se jogou de bruços numa cama. E nós arrumar nata de leite para passar no coitado. É terrível. Coisas tão simples assim, o cachorrinho sabe. Meus cachorrinhos lá nunca assaram nenhum. Nunca usamos nenhuma pomada, nem nada. Não precisa de pele, não precisa de falta, não precisa nada. E a criança? A criança, se não tiver quem limpe a sua bundinha vai falar que não é pecado, não é? Se for agora, já falei. Criança, se não tiver alguém que limpe e seca muito bem, e passa hipoglose, e passa mais não sei o quê, criança chora uma semana. Então veja a fragilidade da criança. Quantos meses a criança leva para se tornar independente? Anos. Precisa ensinar tudo, precisa cuidar o tempo todo, numa fragilidade. Eu penso que seja por isso que Jesus usa a analogia da ovelha. De todos os animais que o Senhor conhecia, nenhum é mais frágil que a ovelha. Mas ao mesmo tempo, nenhum tem uma relação de afetividade, de carinho. É a coisa mais linda do mundo. Você vê uma pastora, um pastor de ovelha, chega lá, ele chama a ovelha pelo nome e ela sabe quem ela é. Ela desenvolve essa relação de ouvir e depois de seguir, de estar próximo. Cena linda, a gente vê em filme, quem já teve a graça de ir à Terra Santa já viu, ou quando foi em algum lugar que tem pastor e pastoras de ovelha, o pastor carregando a ovelha aqui no ombro ou no colo. É a mesma analogia da criança que precisa receber essa carga imensa de amor. Acontece que cada um de nós, sem exceção, ao longo da nossa infância, obviamente, porque não fomos criados, fez aquela bateria numa redoma. Eu gostei dessa ideia da redoma ali. Será que a bateria estava irritando tanto o povo que estava jogando alguma coisa nele lá? Hein? Ou, quem sabe, para imitar Nossa Senhora e Jesus, o xícara agora está ali também, envolto. Ficou bonito, Ricardo, eu gostei dessa ideia sua, muito bacana. Então, nós não fomos uma criança que tivemos uma redoma de vidro. Lembra do Pequeno Príncipe? Quando o príncipezinho tem uma rosa, e a rosa dizia para ele que era única no mundo, então ele punha uma redoma de vidro naquela rosa, e todo dia cuidava, e um dia ele chegou num jardim e tinha 5.000. E ele falou, meu, se a minha rosa vê esse negócio aqui. A criança não dá de se criar nessa redoma de vidro. E pior, quando cria nessa redoma, então ela se torna um ser da pior espécie, porque não há um ser mais terrível no mundo de uma criança que não tenha um pastor que cuida dela. E hoje eu vejo com muita preocupação isso, porque a Nova Era está fazendo um projeto muito claro, muito bem definido para pastorear as nossas crianças. Eu fico preocupado, seriamente preocupado, com o mundo que nós vamos viver daqui a alguns anos, quando essas crianças que são pastoreadas pela televisão, pastoreadas pelos desenhos animados, pastoreados pela pornografia que chega até nós, pelas canções e companhia limitada, por essas crianças que não têm o contato com seus pais, que não têm nem o contato físico, quem sabe para levar uma chinelada, para levar um puxão de orelha. Eu não sei aonde vai parar. Porque pensa bem agora uma coisa. Você, olha a sua infância. Quantos de nós aqui, graças a Deus, a grande maioria, que nascemos de uma família normal. Graças a Deus, a grande maioria de nós aqui, nascemos numa família que tinha fé católica, participamos da catequese, aprendemos no catecismo, fizemos a primeira comunhão, tivemos uma vida normal, tivemos o pai ou a mãe, ou os dois, tivemos o aconchego, e ainda assim, quantas mágoas, quantos traumas, quantos pecados que nós cometemos hoje na vida adulta, que aprendemos e herdamos da nossa infância. Por quê? Se a infância é esse primeiro contato com o mundo, é aí que começam também a aparecer as grandes comparações. Tenta relembrar hoje, diante do Senhor, a primeira vez que você foi na escola. A insegurança da escola, o desconhecido da escola, a casa, aquele contato afetivo,
da família, aquele mundinho que protegia, e você foi lançado. E eu fui para a escola, eu tinha 7 anos de idade. Eu tenho pena dessas crianças que parecem tudo filho de japonês, que hoje com 1 ano e meio, 2, já estão na escola. E já vão para a escola às 6 da manhã e chegam em casa às 10 horas da noite. Porque tem que ocupar o tempo deles. Porque a mãe não aguenta e eles têm que mandar para a escola. Arrumar na escola de natação, escola de pintura, escola disso, escola balé, e não sei o que, vai encher o tempo do rapazinho, porque aguenta com ele em casa. Fica 2 dias com ele o dia inteiro para fazer a mesma coisa. Aguenta, não aguenta. Então é mais fácil a gente trabalhar, arrumar dinheiro para pagar alguém, para cuidar da criançada, que aí mesmo estando longe, a gente só vê o filho quando está tudo bonitinho, quando está ajeitadinho. Mas pensa você, baseado na sua experiência, que teve uma família normal, que teve pai, que teve mãe, e quantos de nós aqui que viemos de uma família numerosa, portanto vai aprendendo dentro de casa os valores, e aquilo que a gente aprendeu na infância a gente não esquece, nunca. Hoje está mais do que comprovado que a afetividade do ser humano, do ponto de vista psíquico, ela é marcada por aquelas experiências que a criança teve até os 6 anos de idade. E digo uma coisa a vocês, se a psicologia afirma isso como ciência, eu afirmo também com consciência religiosa que só é possível mudar um distúrbio de comportamento, só é possível vencer um vício, só é possível superar um problema aprendido na infância a partir da experiência de um encontro pessoal com o Senhor. Senão, isso é impossível. Sem a experiência da cura interior, impossível. Sem a experiência da cura interior, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos analisar o problema. Então você pega uma criança, um adolescente ou um jovem e vai descobrir, primeiro, a raiz de 99% de todos os problemas que eu e que você temos, elas vieram da nossa infância. Então você vai numa escola de psicologia, por exemplo, que trabalha a psicanálise, a psicanalítica, a linha freudiana. Vai fazer uma análise e vai dizer, olha, aqui há um determinismo genético. Porque hereditariamente você teve esse problema, você não conseguiu superar esse problema, isso foi uma fixação da fase oral e não sei o que, e pronto. E o que eu vou fazer com isso? Ah, meu filho, agora, sei lá. Você vai fazendo consulta, é 150 cada uma, você vem aí durante uns 10 anos. Aí você, não, eu não quero a psicanálise, não quero, eu quero algo mais realista, que se baseia mais na vida que eu vivo. Então eu vou numa escola behaviorista, comportamental, norte-americana, coisa fina, coisa de primeiro mundo. E ele vai dizer, não, o problema não é um determinismo genético, isso é um determinismo comportamental. Não é que você herdou isso da sua família, é você aprendeu isso com a sociedade, mas também não tem mais jeito, aprendeu, está aprendido, agora você se conforma desse jeito, assume isso. Você virou meio destambelhado, não tem importância, agora você está meio creusa, continua, seja feliz, seja uma creusa feliz, né? Assuma a sua... Não, pois eu digo a você, Jesus Cristo é aquele que olha para mim e para você e diz o seguinte, independente do seu condicionamento genético, independente do seu determinismo ambiental, daquilo que você aprendeu, que você foi condicionado, há um sentido para a sua vida. Por quê? Porque a palavra diz de onde eu vim, por que eu vim e para onde eu vou. E quando eu acho esse sentido para a minha vida, não interessa aquilo que eu fui ou deixei de ser, aquilo que me fizeram ou que eu fiz. Interessa que a graça de Deus é maior do que qualquer situação de miséria humana, de condicionamento humano. E se não há essa certeza, meus irmãos, se não há essa certeza em nós, nós estamos fadados ao fracasso absoluto. Se você olhar as estatísticas, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde, ou a Unesco, nos apresenta, hoje nós sabemos que 84% de todas as pessoas alcoólatras começaram no vício com menos de 13, 14 anos de idade. 33% dos fumantes, segundo a Organização Mundial da Saúde, da mesma forma. O índice de pessoas hoje viciadas em drogas, desde a cola do sapateiro,
do crack, que é uma pedra baratíssima vendida nas periferias das grandes e das pequenas cidades, da própria maconha. Só de maconha hoje, a Organização Mundial da Saúde fala que existem no mundo 144 milhões de usuários. Sabe o que é isso? É quase um Brasil. 144 milhões. E aí pensa, como é que esses meninos e essas meninas vêm da rua ou vão para a rua? O mundo que chega dentro dessa casa, a droga correndo solta como está. Então nós vamos cair naquilo que caíram muitos países europeus e muitas regiões dos Estados Unidos. É preciso reduzir o número de filhos. E reduziram. E hoje são países envelhecidos, sociedades envelhecidas, que descobriram que, além de ter os mesmos problemas que existem naqueles países que tem criança, que tem jovem, não, além de ter os problemas, não tem a esperança de um futuro novo, de um futuro mudado, porque não tem mais futuro. Então, meus irmãos, se nós não passarmos pela experiência do Cristo Senhor e Salvador, daquilo que eu fui na minha infância, não há sentido para a nossa vida. Nós vamos ficar a vida inteira no mesmo disco. Ah, porque quando eu era pequeno eu sofri muito. Ah, porque eu tenho esse problema do consumismo. Porque quando eu era pequeno eu não tinha roupa. Os meus primos ganhavam um carrinho e eu não ganhei. Ah, porque quando eu sofri muito. Porque uma vez meu pai bateu em mim. Porque minha mãe uma vez humilhou e eu falou não sei o quê. Porque a minha avó gostava mais da minha prima do que de mim. Porque eu vou ficar lamuriando. Então morre, já da mãe. Pelo menos para de atazanar os outros. Eu tenho uma raiva dessas pessoas que nasceram para atazanar a vida ali. Porque tem gente que parece que tem essa vocação. Ah, eu tenho muito problema, mas meus problemas da infância, ai, tanto que eu sofri. Oh, padre, se eu fosse contar para o senhor, dava um livro, mas eu sofro desde pequenininho, porque eu tinha muita fraqueza, eu tinha problema nas pernas, eu tive um problema, uma infecção no intestino que levou anos e anos, e na escola eu não conseguia aprender, porque eu não tinha caderno, padre. Ai, se eu contar para o senhor, tanto que eu sofria, meus colegas tinham caderno, eu não tinha, padre. A minha mãe costurava uns papel de pão assim, aí eu escrevia naquilo, padre. A minha letra era muito feia, padre, e uma professora não gostava de mim. Ela me perseguia, padre. Tinha um colega meu que era mais burro, mas ela estava protegendo. E eu não, eu sofria muito. E eu sofria. Ai, vai ficar nessa lamúria até quando? Se não passarmos pela experiência da libertação que Jesus pode fazer, e pode fazer, porque Ele se apresenta a nós como pastor. É muito interessante, eu deixei aberta a minha Bíblia para ler para vocês, aquilo que São Pedro uniu da cura interior com o pastoreio. Na primeira carta dele, capítulo 2, versículos 24 e 25, há um resumo das 3 leituras que nós estamos lendo nessa tarde. Jesus, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. Jesus carregou os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas fomos curados. Citando Isaías 53, versículo 25. Olha a ligação que ele faz. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. Meus irmãos, essa experiência do pastoreio do Senhor em nossa vida, Pedro fez essa experiência, e por isso ele testemunha para nós. Ele vai basear a experiência de sermos ovelhas desse rebanho na experiência fundante: o Cristo morreu pelos meus pecados. Esse tem que ser o ponto de partida. Você teve trauma na infância? Você foi estuprado na infância? Você foi violentado na infância? Abusaram de você na infância? Humilharam você na infância? Muito bem, mas você não precisa sofrer. Mas padre, como eu não vou sofrer se isso aconteceu comigo? Não, meu irmão, você não precisa mais sofrer, não porque isso não aconteceu ou aconteceu com você. Você não precisa mais sofrer porque Cristo já sofreu por você, e você está livre e não precisa sofrer mais.
O Cristo na cruz carregou sobre si as nossas enfermidades, inclusive aquelas que nos fizeram, aliás, inclusive não, especialmente aquelas, porque Jesus fala explicitamente: ai daqueles que fazem o mal para um dos meus pequeninos. Cuidado deles, porque eles têm um anjo no céu que está o tempo todo atento. Hoje nós precisamos retomar a nossa comunhão com os anjos, e especialmente com o anjo que cuida de nós, que cuidou de nós da nossa infância. Mas o que nós fazemos? Nós ficamos cavucando cada vez aquele problema. E aí, que eu falei ontem à noite, para justificar, para tentar achar desculpas ou tentar achar um culpado, para continuar vivendo num pecado que com o tempo, e eu explico bem isso no Rezando a Vida, com o tempo o que aconteceu? A gente passou a gostar do pecado. Quantos que tiveram essa terrível experiência da violência sexual, até mesmo dentro da própria família, que é um problema que infelizmente se alastra mais do que a gente imagina. Aquilo que era uma violência, então você era criança, você tinha medo, a pessoa adulta usou e abusou de você, e disse para você que você não podia falar nada. Mas por que não falou? Porque quando a gente era criança, diziam para nós que criança não sabe nada. Ninguém dá valor à palavra de uma criança. Então eu tinha medo como criança. Como é que eu vou falar para minha mãe que o meu tio, que o meu primo, que alguém da minha família, com um vizinho, abusou de mim, levantou meu vestido, passou a mão no meu corpo? E aí eu também não podia me confessar, porque eu tinha medo do padre. Já pensou eu contar um negócio desse para o padre? A ideia que a gente tinha de Deus, vejam bem como o encardido vai fazendo laço. Ele tem que mexer com toda a estrutura da nossa cabeça. Eu tenho que ficar quieto porque eu sou mais fraco. Aí alguém mais forte me obrigou. Seja uma violência sexual, seja me ensinou um roubo, me ensinou um vício, me ensinou a fumar, me ensinou a fazer qualquer coisa errada, qualquer pecado, qualquer vício. Não vamos pensar sempre nessa área sexual, embora essa é uma área que fira de fato, que deixa marcas profundas, até pelo que a gente já meditou hoje de manhã. Então, eu não posso enfrentar porque é um adulto. Eu não posso falar para minha mãe porque a minha mãe não vai acreditar. Se eu falar aquilo, e aquele meu tio, ou meu pai, ou meu irmão, ou meu primo, seja quem for, falar que é mentira, em quem que vão acreditar? Vão acreditar no mais velho. Eu sou criança, eu estou acostumado a ouvir que eu sou burro, eu estou acostumado que eu não sei nada, que criança tem que calar a boca, que o burro quando fala, o mais novo tem que baixar a orelha, que eu tenho que ficar quieto, que eu não sei nada. Quantas vezes eu escutei meu pai dizer que eu não sabia nada, minha mãe dizer que eu não sei nada, que eu só faço coisa errada, porque sempre está me comparando com o irmão mais velho, com o tio, com não sei quem, com o filho da vizinha. Aí eu tenho medo de contar isso para o padre. Por quê? Porque a ideia que eu tenho de Deus é de um Deus enorme, um Deus imenso, um Deus que está sempre pronto, sempre marcando meus pecados e pronto para me mandar para os quintos dos infernos na primeira oportunidade que tiver. Então eu morro de medo. E só de olhar para aquele padre eu já tenho medo, porque parece que o padre adivinha os pensamentos da gente. Quando a gente pega a mão do padre, ele olha para a gente, parece que ele já sabe que eu fiz aquele pecado. Então eu não conto para o padre. Aí eu não confesso aquele pecado, mas aí eu tenho que comungar, porque a mãe fica lá olhando. A mãe me levou na igreja. E por que você não comungou? Imagina que você vai contar para a mãe que você não comungou porque você pecou e não contou aquele pecado para o padre. Você vai lá e comunga em pecado. Olha o círculo vicioso. E aí vem um trauma relacionado à Eucaristia, porque a gente escutava dizer que quando uma pessoa comunga em pecado, a hóstia cola no céu da boca. Eu me lembro que a minha professora contou um caso de uma véia que foi comungar em pecado, que grudou, e aí tentaram arrancar aquela hóstia grudada no céu da boca, aquilo começou a sangrar, e eu já fui imaginando, escorrendo tanto sangue assim, na boca daquela velha, nas rugas, que ela, fazendo, nossa senhora, meu maior medo, o dia que eu fui fazer a minha primeira comunhão, meu Deus, não gruda não, não gruda, tomara que não gruda, já pensou se grudado, hein? A gente esticava aquela lingona, nem tremia. E o alívio. E a dúvida de saber se já tinha derretido. Olha, não podia pôr o dedo. Aí não podia encostar a língua no céu da boca, que vai que ainda estava o resto lá e grudasse. Eu acho que eu fiquei umas 3 horas lá, esperando. Tivesse um espeinho, né? Antigamente a gente tinha aqueles espeinhos que a gente carregava no bolso para pentear o cabelo, junto com o pente Flamengo, tinha, né?
Eles vai olhar na língua. Já pensou se gruda? Imagina se gruda. Então você saiu daquela... A gente acreditava em tudo, criança acreditava em tudo. E aí você estava comungando em pecado. Quer dizer, na verdade não era nem pecado. Porque um abuso que fizeram com a criança, aquilo que ensinaram a gente a fazer quando a gente tinha 6, 7, 8 anos de idade, nem pecado era. Mas aquilo acabou se transformando numa fonte de pecado. Por quê? Como o mal não foi cortado, ora, normalmente, aquela pessoa que ensinou esse pecado, que ensinou esse erro, que ensinou esse vício, normalmente era uma pessoa da convivência. Normalmente já era uma pessoa adulta, portanto o problema dela continuava, e aí continuava, foi usando. Quantos casos que você descobre, quando a pessoa já tem 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade, é que ela conta a verdade. Às vezes até depois que a pessoa já morreu. Não é incomum ser uma pessoa idosa que leva uma criança ao pecado, que abusa de uma criança. Então você entrou na adolescência, embora eu vou falar um pouco da adolescência e da juventude amanhã de manhã, mas aí você entrou para a adolescência e levou junto aquele problema. Só que aí, nós vamos reforçar essa ideia amanhã, vem um problema mais sério, porque são as transformações do nosso corpo que reforçam esse comportamento. E com aquela ideia que a gente aprendeu, que a gente é errado, nós acabamos assimilando um comportamento que hoje, com 30, com 40, com 50, com 80 anos de idade, você é uma pessoa adulta, mas continua com aquela criança dentro de você. Aquela carência afetiva. E essa carência a gente tenta preencher, quem sabe no cigarro, quem sabe na bebida, quem sabe nos distúrbios sexuais, quem sabe numa vida afetiva. Quantas pessoas, quem sabe hoje, não conseguem ter uma vida afetiva equilibrada, porque está trazendo ainda o desequilíbrio da sua infância, da ovelhinha que foi quando tinha 3, 4, 5, 6 anos de idade, dos brinquedinhos que foram tomados naquela idade, e que você não teve coragem, repito, não podia falar para os pais, porque a nossa relação com os pais era distanciada, e também não adianta querer culpar os pais, porque se os seus pais tiverem esse tipo de atitude com você, imagina o que eles sofreram. Acontece que a gente só sente o problema quando está na gente. Sofreram muito mais ainda, com muito mais restrições, numa sociedade que era muito mais pobre, economicamente falando, uma pobreza muito grande, que talvez não tivesse nem aquilo que a gente já teve, e que as crianças de hoje já têm, e que as crianças daqui a 10, 20 anos terão em abundância. Mas o que nós percebemos, gente, e isso é uma constante, tanto faz entre pobres ou entre ricos, tanto faz entre pessoas com 80 anos, com 50, com 40, com 20, ou das crianças que estão vindo ao mundo hoje. Os problemas afetivos, os problemas emocionais não resolvidos são exatamente na mesma ordem. Tenta descobrir algum pecado novo que a humanidade inventa. A humanidade inventa um jeito novo de fazer o pecado, mas o pecado é sempre o mesmo. Então, diante disso, é preciso fazer uma experiência de você retomar aquelas situações da sua infância. Quando você começou a falar, por exemplo, quantos falavam errado. Até a família achava bonitinho você falar tudo errado. Mas aí começou a crescer e vieram os amiguinhos, os vizinhos, os parentes. Um parente que morava longe veio visitar e começou a rir de você. E hoje você é uma pessoa tímida. Hoje você é uma pessoa que gagueja. Hoje você é uma pessoa insegura. Quantos hoje têm sérios problemas com a pureza visual, por imagens que viram, cenas que viram de violência, cenas sexuais que viram na infância? Outro dia alguém comentava comigo um filme na televisão, se não me engano, Joana d'Arc, que viu uma cena de violência e que levou a vida inteira para superar e perceber que aquela cena também era um convite que ela perdoasse aquela pessoa e rezasse por ela. É mais ou menos essa assimilação que nós precisamos fazer. Nós precisamos, gente, tirar uma máscara que colocaram em nós de uma santidade que nós não vivemos na nossa infância e adolescência. Não porque nós não desejássemos. Meu Deus do céu, quantos de nós desejamos profunda e ardentemente a santidade? Quantos de nós? Tenta lembrar
as emoções e as alegrias que tinha no seu coração no dia da sua primeira comunhão. Eu vou fazer esse convite hoje à noite. A oração hoje à noite eu vou fundamentar em 3 sacramentos: no batismo, na Eucaristia e na reconciliação. Então já tenta agora pensar um pouquinho que espírito trazia o seu coração o dia que você se preparou para a sua primeira comunhão. Que desejo de santidade tinha no seu coração, que desejo de pureza tinha no seu coração quando você se preparou para a sua primeira confissão, mesmo que revestida de tantos medos, mesmo que tenha sido preparada até de forma errada, porque éramos crianças, muitos de nós lá no interior, não sabiam bem as coisas. Mas tenta relembrar hoje o seu coração batendo de alegria, porque você ia receber Jesus pela primeira vez. Tenta imaginar quando foi a primeira vez, muitos de vocês que foram coroinhas, que foram da cruzada eucarística, que pertenceram ao coralzinho da igreja, as meninas que foram coroar Nossa Senhora. Meu Deus, quanta emoção, como é que se preparava? Passava o dia inteiro ensaiando, a mãe estava lá na cozinha, a mãe estava lá no tanque lavando roupa, e a menininha estava lá ensaiando a musiquinha, brincando de coroar Nossa Senhora, fazendo Nossa Senhora de um sabuguinho para coroar, para ver se ia coroar direitinho. E onde foi parar aquela pureza? Tenta recordar hoje, você menino, você menina, ansiosa para correr para o colo do seu pai. E por que aquilo tudo morreu? Ah, porque eu cresci. Jesus disse, se você não fizer como uma criança, você não entra no reino. Porque perdemos essas dimensões que nós vivemos, que foram tão bonitas, e perdemos por quê? Porque o encardido aproveitou-se das fraquezas, dos pecados, das experiências negativas que nós tivemos, que fizeram conosco, e falou e nos ensinou que a gente tinha que esquecer. Então, tentando esquecer as experiências negativas que tivemos, e repito, não há nenhuma pessoa aqui que não teve experiência negativa na sua infância, nem Jesus. Não esqueça que quando ele foi em Jerusalém, na festa, o pai e a mãe esqueceram dele lá, ele ficou 3 dias lá. Lá que deu origem àquele filme Esqueceram de Mim. 1 e 2. Até Jesus. Isso sem falar da sua primeira infância, quando teve que ir para o Egito. Aprendeu a falar lá no meio dos egípcios. Aí, com 2 aninhos, já teve que voltar, já o idioma já era outro. Nenhum de nós, sem exceção, não há nenhuma pessoa nesse mundo que tenha passado pela infância sem ter levado um escorregão, sem ter se machucado, sem ter feito uma coisinha errada, que seja roubar uma goiaba na goiabeira do vizinho, sem ter dado uma bola fora. E quantos de nós tentamos esquecer? Por quê? Porque, repito, como o encardido quer que a gente se esqueça dos valores. Por quê? A psicologia diz que a nossa vida afetiva, que toda a nossa afetividade, do ponto de vista psicológico, portanto humano, foi sedimentado na nossa infância. Ao tentar esquecer as coisas negativas, as ideias negativas, e até porque a mente humana, treinada e condicionada pelo encardido, vai gravando e guardando muito mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Então nós acabamos também jogando no mesmo buraco as experiências bonitas que tivemos e que hoje são tão fundamentais para a nossa vida. Portanto, eu convido você hoje a tentar recordar da sua ansiedade de menino e menina, que ia reencontrar com o pai, com a mãe, quando vinha da escola, quem sabe, quando ia visitar a avó, o vô, quando recebia a visita deles. Cadê aquela pureza do seu coração, que ajoelhava do lado da cama, que chamava Deus de papai do céu, que chamava Maria de mãezinha, que sabia rezar? Até hoje, a coisa mais bonita que a gente vê é uma mãe ensinando e mostrando que um filho de 2, 3 ou 4 anos de idade já sabe rezar. Aliás, a gente que é padre tem mais essa alegria, porque a gente encontra, a mãe diz, olha padre, ele já sabe rezar a Ave Maria. Reza pro padre ver, reza. Aí a criança reza, ai que bonitinho. Ainda se rezar umas rezas meio erradas para a gente dar risada, melhor ainda.
Que coisa boa! Onde ficou aquela espiritualidade sua? Onde ficou aquela pureza de menino e menina que deitava e que ficava recordando do seu dia em Deus e pedindo a Deus pelas situações da sua vida, pedia ao papai do céu que protegesse o papai da terra, pedia a Maria, mãe do céu, que protegesse a sua mãe da terra, pedia a Deus que abençoasse os irmãos, agradecia a Deus a comida que tinha na mesa. Cadê aquela pureza vestida de branco da primeira Eucaristia, da primeira confissão? Daquela menina vestida de anjo. Que imagem bonita que hoje nós estamos perdendo. Que pena, vocês vejam o que o Encadido está conseguindo fazer. Porque não retomando os valores da nossa infância, nós não passamos valores para as nossas crianças. E quando passamos valores errados. Pegue o Natal, por exemplo. Qual é a figura hoje mais marcante do Natal? Para as crianças, o Papai Noel. Para os adultos, é o 13º. Aquele que vem uma vez por ano, que é esperado por todos, que enche de alegria o nosso coração. Quem é? 13º. Ou Papai Noel. Gente, cada um de nós sabe que a criança se identifica muito mais com criança do que com velhinho. Tanto que você já viu a criança brincar com um bonequinho velho? Mas com o bonequinho de criança ela quer brincar, porque vem todo o aspecto materno. Até os meninos gostam, por isso que hoje já se faz os bonequinhos masculinos. E por que hoje se associa o Natal com um velhinho que não tem nada a ver? E que onde fica Jesus? Onde fica a pureza de montar um presépio, por exemplo? De ensinar a criança esses valores? Mas porque nós, adultos, perdemos. E por que perdemos? Porque vícios, doenças e pecados que praticamos hoje, herdamos na nossa infância e queremos esquecer. Mas o segredo não é esquecer. Eu quero convidar você hoje, nessa Eucaristia, de modo especial na adoração, a retomar em Deus, inclusive, aquelas experiências traumáticas. Porque não é esquecendo, não é colocando um pano por cima, não é passando uma borracha que você resolve, é assimilando na sua história, no momento em que eu, diante de Deus, me conscientizar, numa oração muito honesta e sincera, que maravilha, meu Senhor. Mesmo passando, mesmo tendo sido estuprado, mesmo tendo sido violentado, mesmo que me ensinaram a fumar, me ensinaram a beber, mesmo tendo sofrido tanto os traumas da perda do meu pai, da minha mãe, as perdas que eu tive na minha infância, as humilhações que eu passei, mesmo assim, o Senhor foi o meu pastor. Ainda que eu atravesse o vale escuro da morte, nenhum mal temerei, porque o Senhor está comigo. Então nós começamos a assimilar a nossa história e retomar a nossa vida a partir dessa experiência profunda do amor de Deus, de um Deus que cura, de um Deus que restaura, de um Deus que transforma a nossa vida. Mas, meus irmãos, enquanto não temos a coragem de deixar Jesus ser nosso pastor, Ele não nos violenta jamais. O Senhor quer ser de fato esse pastor da minha e da sua vida. Mas se nós não lhe mostramos as feridas, para quem mostramos nossas feridas? O que fazemos com as feridas que herdamos na infância, na adolescência, na primeira infância? O que fizemos com as nossas feridas? O que fizemos com os traumas? O que fizemos com as mágoas? Infelizmente, muitos de nós fomos sufocando aqui dentro. E depois a gente se acostumou com o pecado. E depois a gente se acostumou com o vício. E hoje somos adultos, mas ao mesmo tempo infantilizados. Quantas áreas da nossa vida que deveríamos viver a infância, São Paulo diz, é preciso, na malícia, a gente ser uma criança. Mas nas coisas de Deus é preciso assumir essa maturidade. Hoje eu queria convidar você nessa Eucaristia a retomar essa área da sua vida, esse tempo da sua vida. Feche os seus olhos um pouquinho. Vamos transformar a palavra em oração. Mais uma vez faça aquele convite. Vem, Senhor Jesus, com teu amor infinito, com tua bondade, com a tua ternura e a tua misericórdia. Vem caminhar comigo, Senhor. No período da minha vida
compreendido pela minha infância. Desde os primeiros passos. Quando aprendi a falar, quando comecei a andar, os meus primeiros tombos, as feridas no meu corpo, enquanto aprendi a engatinhar. Vem, Senhor, caminhar comigo. Naquele período da minha vida, em que comecei a perder o contato diário com os meus pais, porque já tinha que ir para a escola, e foi perdendo esse contato com os meus pais, foi perdendo o colo, até perdendo o colo para outros irmãos que foram nascendo, até perdendo o colo porque precisava agora dividir o meu espaço, que foi nascendo em mim, Senhor, um apego desordenado pelas coisas, pelas pessoas. Jesus, cresceste em idade, sabedoria e graça. Passaste também por esse itinerário de crescimento e como tal experienciastes a dor, porque o crescimento faz doer. Desde o crescimento dos dentes, o surgimento dos dentes, o incômodo dos ossos crescendo, passaste por essa mesma experiência. Por isso eu te convido, vem caminhar comigo, Jesus. Segura-me, tu que és o pastor, que te propões a atravessar comigo os vales escuros da minha vida. Vem, Senhor, atravessar comigo esse período em que tive que também ultrapassar valetas escuras, marcadas pelo pecado, por brigas na minha família, por desentendimento com os meus pais, por surras que eu levei e que eu julguei imerecidas, e por isso o medo que eu comecei a ter dos meus pais, e por apanhar quando fiz coisas erradas, fiquei com medo de contar outros erros, piores ainda. E não apanhando de meus pais, hoje eu apanho da vida. Hoje eu apanho dos meus pecados. Vem, Jesus, vem caminhar comigo. Mas eu queria, Jesus, hoje pedir, mais uma vez, do mesmo jeito que quando eras menino, te perdeste em Jerusalém, José e Maria foram buscá-lo. Eu queria pedir, Jesus, que na jornada da minha infância, nessa Santa Missa, eu pudesse contar também com a presença amorosa de Maria, me amando como filho, me conduzindo nos seus braços maternos, com a presença de José, que foi seu pai, para que eu possa sentir também um profundo e grande amor pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos, especialmente a mim que tenho tanta dificuldade de amá-los. Dá-me a graça, Jesus, de colocar hoje, diante do teu pastoreio, na luz da tua graça, a minha infância, a minha meninice, as feridas e machucados que eu tive, as experiências de rejeição por parte dos meus amigos e minhas amigas, que não me convidavam para brincar junto. Eu fui me tornando uma pessoa fria, envergonhada, porque riam de mim, porque faziam brincadeiras comigo, porque me vestiam de forma tão feia, porque cortavam o meu cabelo do jeito que eu não gostava, porque punham em mim roupas que eu não queria usar, mas era preciso, eu tinha que obedecer. E enquanto isso, meus amiguinhos, meus primos ou até meus irmãos me insultavam. Mas quando eu reagia, eu apanhava. Parece que eu nunca tinha razão. E eu fui crescendo com esse complexo de culpa, com esse sentimento de vítima. Ô Senhor, traz Maria, sua mãe, minha mãe. Você deu-a como mãe a mim e a nós na cruz. Traga Maria, Jesus, para caminhar comigo, para amamentar-me,
Oh Maria, Mãe de Deus, do mesmo jeito que curaste as feridas do menino Jesus, que lhe deste banho, dá um banho de amor em mim hoje, Maria. Cura as feridas do meu coração, do meu corpo, feridas que trago pelas rejeições que sofri, feridas que trago pela infância sofrida, quem sabe por ter passado fome, por ter passado frio, por me comparar inferior aos outros, porque não tinha aquelas roupas, não tinha aqueles brinquedos, não sabia falar como aquelas outras pessoas, inclusive pessoas da minha própria família, meus primos que viviam em outra cidade. Maria, Mãe de Jesus e minha mãe, toma-me no teu colo, conduza-me. Muitas e muitas vezes eu tentei apagar da minha memória as imagens da minha infância, especialmente aquelas imagens dolorosas, de violências que eu sofri, de surras que levei dos meus pais, de amigos, colegas na escola que me humilhavam, que me batiam, que me tomavam a merenda, que me obrigavam a fazer coisas, pequenas coisas, mas que eu sabia que estava errado, mas não podia falar nada, porque eu ficava entre duas surras, ou em casa, ou na rua, e às vezes era preferível apanhar em casa, para não ser mais humilhado ainda na rua, para não ser mais humilhado ainda por meus colegas. Apanhar em casa, pelo menos eu estava apanhando de quem me amava, e se fosse para apanhar na rua, eu estaria apanhando de quem eu queria conquistar. Caminha comigo hoje, Jesus. Durante a minha infância, quando eu comecei a tomar consciência do meu corpo, quantos pecados hoje ainda eu cometo contra a castidade, contra a minha sexualidade, porque aprendi a me tocar e fui pego pela minha mãe, pelo meu pai, ou escutei a professora no catecismo falando que era um pecado muito feio, muito sujo, e eu não tive coragem de contar para o padre. Eu não tive coragem de me confessar que eu passava a mão no meu corpo, que eu me masturbava, que eu brincava comigo, que eu introduzia objetos no meu corpo, que eu já gostava, e que eu fui passando da primeira para a segunda infância, gostando de brincar com o meu corpo. Até mesmo aprendi a brincar com primos, com irmãos. Mas o medo de contar, o medo que meus pais descobrissem, o medo de revelar ao sacerdote ou ao próprio catequista, fez com que eu guardasse isso dentro de mim. E hoje, homem feito, mulher feita, eu sofro tantos traumas nessa área. Eu queria pedir hoje, Senhor Jesus, pastor que me conduz pelos vales escuros da morte. Eu sei que esse pecado que hoje eu vivo me leva e vai me conduzir à morte. Eu peço que o Senhor esteja comigo, Senhor, salvando-me, libertando-me, curando-me, restaurando essas áreas feridas e estragadas, Senhor, das brincadeiras que eu aprendi com meu irmão, minha irmã, meus primos. Mas também, Jesus, eu quero colocar a dor que ainda está gravado no meu inconsciente, no meu subconsciente, por ter sofrido violência sexual daquele meu primo, daquela minha prima, do meu tio, de alguém da minha família, da minha própria casa. Quantos e quantos anos, Senhor, eu fui obrigado a me submeter a brincadeiras e até mesmo as experiências sexuais. Eu fui violentado, eu sofri estupro. Eu tinha muito medo, Senhor, medo que as pessoas descobrissem, medo de ser condenado, e eu acabei escondendo isso na infância, Senhor. Oh meu Deus, como eu venho pagando caro ao longo desses anos todos, como eu tive medo que meu marido descobrisse, que minha esposa descobrisse.
Hoje eu quero pedir, Senhor, esteja comigo nesse momento. Senhor, por mais doloroso que possa parecer, eu quero pedir a graça, Senhor. A graça de sentir e saber por experiência que o Senhor estava presente naquele dia, naquele momento. Feche os seus olhos. E se você não passou por uma experiência assim, vá orando por esse irmão, por essa irmã, quem sabe do seu lado, que passou uma experiência dessa, que sofre tanto. Seja solidário com a dor desse irmão, com a dor dessa irmã. E peça agora, Senhor, esteja presente com essa pessoa que sofreu tanto, Senhor, que ainda hoje sofre tanto, Senhor, que carrega hoje esse pecado, esse vício, porque aprendeu a fumar, aprendeu a beber, quando era tão jovenzinho, tão criança, Senhor. Aprendeu a roubar quando era criança, aprendeu a se prostituir quando era criança, e depois começou a gostar de tudo isso. Senhor, toca nesse coração ferido e machucado, pela falta do abraço do pai e da mãe. Com seus olhos fechados, relembre. Tente relembrar hoje no poder do Espírito Santo, quando você podia pular no colo do seu pai, no colo da sua mãe, deitar no canto deles, andar na garupa do cavalo ou da bicicleta, aprender a trabalhar junto. Aquela mão grande, forte, segura, te acariciando, cuidando. A sua mãe fazendo aquela roupa nova para você. E não tenha medo de pedir: Jesus, Tu te apresentas nessa tarde como pastor da minha vida. Eu te peço, Senhor, conduza-me hoje no colo do meu pai e da minha mãe. Leva-me hoje, Senhor, para esse colo amoroso. Faça com que eu possa experimentar, Senhor, esse Teu amor restaurador. Vá permanecendo ainda com seus olhos fechados e rezando, repetindo aquelas palavras que tocam o seu coração. Toca, Senhor, com Teu amor infinito, todas as áreas em que eu sentia vazio, medo, solidão. Cura-me de todo e qualquer sentimento ou experiência de rejeição que eu possa ter sofrido da parte de minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, familiares. Preencha, Senhor, todos os vazios provocados por afastamento de meus pais, especialmente se tive de ficar longe deles por doença, morte, separação, ou mesmo por causa do trabalho que eles eram obrigados a fazer. Eu não conseguia compreender e pensava que eu era o responsável. Cheguei a pensar que meus pais se separaram por minha culpa. Muitas vezes me puni sem razão. Senhor, preencha o meu coração com Seu amor restaurador. Revela-me Sua presença nos momentos mais difíceis de minha infância. Do mesmo modo que o Senhor encontrou apoio, força, carinho e ternura nos braços de José e Maria, eu te peço, dá-me a certeza da presença amorosa de Deus Pai em minha vida. Quero sentir a Tua presença protetora, como desejei sentir a presença protetora de meus pais em tantos momentos importantes da minha infância. Aprendi a fazer muita coisa errada. Eu achava que era errado o que eu fazia, mas tinha medo de abrir-me com meu pai, com minha mãe. Hoje sinto a influência desse medo, especialmente em minha sexualidade. Não consigo superar a infidelidade conjugal, o espírito de adultério, a tendência distorcida da minha sexualidade. Tenho trejeitos que não aceito, tenho até vergonha de sair na rua. Gosto de pessoas do mesmo sexo, adoro ver revistas, filmes pornográficos. Eu sei que a causa maior está naquilo que eu vivi quando era criança. Hoje quero entregar todas as experiências genitais, sexuais que eu vivi. Liberta-me, Senhor, de todas as marcas de doenças, sofrimentos que vivi na infância. Envolva-me com Tua presença confortadora
Eu quero experimentar uma grande e especial graça, Senhor. Saber, com absoluta convicção, que o Senhor estava realmente presente em minha vida, naqueles momentos tristes e angustiantes. Peço que aumente a minha fé e minha confiança em Teu amor por mim. Senhor, eu estou sempre descontente. Sempre quero mais. Não me contento com nada. Todo o dinheiro que eu ganho é pouco para comprar tudo que eu acho que preciso para ser feliz. Tudo que vejo, de novo, quero comprar. Sou um consumista, uma consumista descontrolada. Estou tentando preencher um vazio. Não sei bem qual é. O Senhor sabe. Então, Jesus, preenche as raízes desses meus vazios. Peço ao Senhor, meu irmão. Tira, Senhor, todo o sentimento de inferioridade. Todo apego desordenado às coisas e às pessoas. Preenche essa sensação de vazio profundo que existe no meu coração. Restaura a minha vida, Senhor. Acho que muitas vezes não consigo experienciar Deus como meu Pai. Exatamente pelas carências de amor da infância, pelo medo de me expor. Eu sei quanto isso me faz falta. Quero novamente, meu Deus, ter a graça de chamá-lo de Pai. Ainda mais, de sentir, por experiência, o Espírito Santo clamando em meu coração: Abba, Papai. E como Jesus, eu quero poder e saber entregar-me inteiro ao coração e aos desígnios do amor paterno de Deus por mim. Jesus, que Teu amor eterno e perfeito afaste de mim toda tensão e ansiedade do passado, para que eu possa aproximar-me do Pai com a total entrega. Tira todo o medo que ainda tenho de Deus. Liberta-me de todo possível e inconsciente sentimento de rejeição, falta de amor, de medo. Preenche, Senhor, todas as áreas mais íntimas de minha vida. Mais do que nunca quero sentir que é verdade aquilo que a Tua palavra me ensina. És precioso aos meus olhos. Eu Te aprecio, eu Te amo. Quero também, nesse momento de oração, colocar na Tua presença todos os membros da minha família, inclusive os que já partiram para o céu. Meus pais, irmãos, avós, tios, primos. Peço que o Senhor abençoe minha família hoje. Quero poder enxergar cada um segundo os Teus olhos. Quero vê-los do mesmo jeito que o Senhor os vê. Sei que minha dificuldade de amar cada um deles está ligada ao fato de que muitas vezes só vejo seus defeitos, suas falhas, seus erros e suas limitações. Quero ser liberto de todo ressentimento que tenha em relação a qualquer membro da minha família. Toca cada área de meus relacionamentos familiares com Tua paz, com Tua luz, com Tua ternura e misericórdia. Senhor, e eu convido especialmente você, meu irmão, a de fato tomar posse dessa palavra. Senhor, ajuda-me a acreditar que já estou purificado de toda mancha de pecado que experimentei na infância. Diga isso, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a tomar consciência de que já estou purificado de toda mancha de pecado que experimentei na infância. Quero ser livre de toda mágoa, de todo ressentimento, dos sentimentos de traição, dos sentimentos de vítima, de tudo que me impede de realmente confiar nas pessoas ao meu redor. Coloco tudo que vivi na infância em Tuas mãos, Senhor. Quero unir ao Teu carinho cada área da minha existência. Peço a graça de saber conservar vivo tudo que foi bom. Quero continuar com a mesma pureza e serenidade. Quero continuar tendo a coragem de maravilhar-me diante das belezas do universo. Quero continuar tendo a autenticidade e a verdade do coração de criança. Quero preservar a graça de confiar nas pessoas, de não ter medo de chorar,
de me alegrar por coisas até pequenas. Quero ser livre como a criança que um dia já fui e que mesmo crescido continua a existir dentro de mim. Cura, Senhor, toda e qualquer situação de pecado, de enfermidade, de insegurança, de dor, de tristeza, de angústia, de pobreza, de separação, de miséria, de vício, de pecado, que eu cultivei em minha vida pelas experiências que tive ou que sofri na minha infância. Cura, Senhor, restaura, Senhor, liberta, Senhor, com teu amor. Vá pedindo isso ao Senhor. Faça a sua oração ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, com Jesus, o pastor, cura cada área ferida e machucada da minha vida, da minha história, dos meus anos de infância, do meu contato com o mundo, dos aprendizados das coisas bonitas, mas também as coisas negativas que aprendi, da pureza que eu perdi, da alegria que eu enterrei, da espontaneidade que eu deixei de lado. Hoje eu quero retomar a beleza da criança que eu fui, que é o único jeito de entrar no seu reino, cujo pastoreio hoje profundamente desejo novamente experimentar. Cura, Senhor. Agradeço, Senhor, por seu encontro pessoal com Ele. Agradeço, Senhor, porque ao longo desse dia nós estamos sendo convidados a rezar nossa vida, a repassar nossa vida inteira diante dele. E é por isso que agora, no final desse dia, nós somos convidados a colocar sobre o altar o nosso coração. Hoje especialmente, colocar sobre o altar o nosso coração como se fosse da primeira vez. Peça a Jesus: Senhor, eu queria muito ter a graça de experienciar hoje o encontro contigo na Eucaristia, com a mesma alegria, a mesma pureza, o mesmo entusiasmo de quando eu o recebi pela primeira vez. Dá-me essa graça, Senhor. Espírito Santo, agindo em mim, no meu coração, na minha inteligência, na minha memória, nas minhas lembranças, faz com que hoje eu possa experienciar a ternura da primeira vez. Eu quero hoje receber Jesus como se fosse a minha primeira Eucaristia. Eu quero revestir hoje, peço ao Espírito Santo, revista-me com o teu amor por dentro, purificando o meu coração, porque eu quero receber. E hoje, jovem, adulto, consciente, recebendo como criança que sempre fui, eu peço a graça, Senhor, de que o entusiasmo, a alegria, a pureza dessa criança tome conta do meu coração, purificando-me de toda malícia, de toda impureza, para que esse encontro, Senhor, seja um encontro definitivo, que essa primeira Eucaristia, esse primeiro contato que eu quero hoje poder experimentar, como o fiz da primeira vez, seja um marco na minha vida, Senhor, do dia em que o seu amor me fez tomar consciência de que eu nasci, fui gestado, gerado e vim ao mundo, e desenvolvi-me na minha infância, única e exclusivamente, porque seu Filho Jesus se fez o meu pastor, o Senhor que me conduz, porque me ama com amor infinito.